Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Casa do Caminho. Nós, da Casa do Caminho, tentamos lembrar a todos que a casa tem palestras todos os dias, segunda, terças e quintas, às 20 horas, quartas-feiras, às 14 horas, sábados, às 17h10. Domingo, às 10 horas da manhã. Lembrando apenas, não temos palestras públicas e nem transmissão ao vivo nas sextas-feiras. Segunda, terças e quinta, temos o plantão fraterno, que começa às 19h15. E ao sábado, às 16h30. Domingo, às 9h30. Nosso trabalho social é o segundo sábado de cada mês para a distribuição de 60 cestas básicas. Lembrando aos irmãos que aqui se encontram e aos internautas, que aquele que quiser fazer doação é só entrar em contato conosco através do e-mail ou do telefone que se encontra no site. Nós retiramos a doação, tá bom? Pode falar que foi o Paulo que falou, que eu vou buscar. Bom, e a cada 15 dias, ou seja, um sábado sim, outro não, nós temos a distribuição de lanches aqui na região de Santana, São Paulo, certo? Bom, gente, lembrando, quer dar algum recado, então? Alguma coisa? Pode falar. 18 de outubro, às 14 horas, ocorrerá um seminário do Francisco do Espírito Santo Neto. É um workshop, na realidade, não é um seminário. Servo de Jesus, Centro Espírita Servo de Jesus, telefone? Qualquer coisa, procura a Raquel aqui na Casa do Caminho. Bom, mais algum? Tá bom. Então vamos pedir a todos que nesse instante, antes de nós iniciarmos pode deixar. Pode apagar. Antes de iniciarmos os trabalhos, a palestra do nosso irmão Christian, que vai falar sobre a felicidade não é deste mundo, né, ou não era, sei o que ele vai dizer, nós vamos criar essa expectativa. Então eu vou pedir a todos que cerrem seus olhos, aquele que estiver em casa, baixe o som, põe uma música mais confortável, tire o sapato, fique mais à vontade na frente do seu computador e vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, que através dessa figura luminosa, pedindo a Ele proteção, para que a gente possa ouvir o nosso irmão, para que a gente possa, nesse trabalho de paz e amor e orientação, darmos início a uma nova era, a era do amor. Então, em nome desse Pai maravilhoso, de Jesus, o nosso Mestre, guia, orientador, e toda a pleiade de espíritos que nos orienta, damos início aos trabalhos da tarde de hoje, passando assim, logo em seguida, pedindo a todos que mantenham-se em vibração, muita paciência, muito ouvido, muito aberto, para ouvirmos a boa explanação do nosso irmão Cristo. Então, convidar o nosso irmão para que aqui possa começar. Palavra sua. Boa tarde a todos, meus irmãos. O tema de hoje, ele é muito oportuno para todos nós e de aplicação e vivência prática em nossos dias. O que nós vamos buscar hoje é trazer um pouco melhor, tentar esclarecer o que se quis dizer quando se falou a felicidade não é deste mundo. Muitos de nós, muitas vezes nos questionamos, nos preocupamos e dizemos muitas vezes para nós mesmos: poxa vida, eu não sou feliz. Por que será que a felicidade não está dentro de mim? Por que eu enfrento tantos problemas, tantas dificuldades, tantos obstáculos nesta caminhada terrena que nós temos? E o Evangelho de Jesus, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 20, vem nos trazer uma explicação. E nos traz justamente acerca da felicidade. Esse item 20, ele nos reflete a seguinte mensagem: que a felicidade, ela na verdade, não é essa que nós estamos acostumados a ter. Aquela felicidade material, aquela felicidade de nós encontrarmos esses momentos que nós temos de alegria. Nós confundimos muito isso no nosso dia a dia. Nós muitas vezes nos deparamos com situações
e não percebemos o porquê que aquilo foi nos trazido, a importância daquele aprendizado em nossas vidas. E o Evangelho, justamente nessa parte, que é uma mensagem que é trazida por François Nicolas Madeleine, ele nos reflete esse aprendizado, nos dizendo: se nós queremos realmente ser felizes, nós precisamos encontrar a consciência. A consciência é a nossa verdadeira felicidade, é a felicidade consciencial, é aquela que se distancia da matéria, é aquela que nos faz enxergarmos o mundo da forma como ele realmente é, a nossa verdadeira vida. E é importante nós trazermos alguns lembretes, alguns ensinamentos, trazendo um pouco da mensagem do Evangelho. Diante disso, aí, o que é trazido pelo Evangelho: é inconcebível que as classes trabalhadoras invejem com tanta cobiça a posição dos favorecidos à fortuna. Neste mundo, seja quem for, cada qual tem a sua parte de trabalho e miséria, seu quinhão de sofrimento e desengano, pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a terra é um lugar de provas e expiações. Bom, vamos compreender um pouco melhor o que isso quer dizer para todos nós. Muitas vezes a gente se enxerga no outro e almeja posições melhores, almeja vivenciar aquilo que o nosso próximo, aquela pessoa que está do nosso lado, seja na família, seja no trabalho, aquilo que ele vive, aquilo que ele passa. Nós olhamos muitas vezes para o nosso chefe: puxa vida, como eu queria estar na posição dele, como eu gostaria de mandar, como eu gostaria de sentir, de ter tantas posses, de ter tantos bens materiais à minha disposição. Se realmente eu fosse ele, eu seria feliz. Aí nós também, muitas vezes, nos colocamos nas posições familiares. Vemos no nosso irmão: puxa, olha, tudo dá certo para ele. Conseguiu um emprego tão cedo, moço, conseguiu se formar, tem uma namorada linda, ou um namorado lindo, etc. E nós ficamos sempre com aquele sentimento: puxa, nada dá certo para mim. E nós nos esquecemos de olhar e tentar compreender o porquê que tudo isso acontece na nossa vida. Se nós, assim como vem nos sendo trazidas essas mensagens já há tanto tempo através do Espiritismo, adquirimos essa consciência de que nós somos seres eternos, que nós fomos criados simples e ignorantes há muito tempo, e que cada encarnação que nós vamos vindo aqui para esse planeta, ou seja, outro que for, nós vamos aproveitando essas oportunidades como provas, como obstáculos, como uma escola realmente para nós. Nós vamos conseguir perceber o porquê que isso está acontecendo em nossas vidas. E vamos conseguir também, adquirindo essa consciência, nós vamos encontrando a felicidade dentro de nós. Então, a principal mensagem que nós temos que perceber disso é o que nós vivemos hoje aqui, são momentos de alegria. Nós não somos verdadeiramente felizes. Nós temos um aniversário, nos sentimos felizes, compramos um presente, abraçamos, nos confraternizamos com os nossos conhecidos, nós temos uma formatura, nós temos um casamento, nós temos uma promoção profissional. E tudo isso vai sendo trazido na nossa vida e nós vamos muitas vezes pensando, e felizes aqueles que conseguem compreender o sentido de tudo isso. Na nossa vida é impressionante a gente perceber que muitas pessoas passam por dificuldades. Na verdade, quando o Evangelho traz que nós estamos num mundo de provas e expiações, ele está querendo dizer que justamente é isso. As dificuldades que nos são trazidas, esses obstáculos, nada mais são que mecanismos para o nosso progresso. Se nós queremos nos desenvolver, se nós queremos progredir, sermos pessoas melhores, e não tivermos essas limitações, essas dificuldades, seja através de doenças, seja através de falta de bens materiais, nós não vamos conseguir sair do lugar. E aí nós vemos muitas vezes na televisão remissões não que esteja errado, mas de pessoas que se retiram, que ficam o dia inteiro rezando,
que ficam ali ajoelhados, saem do núcleo social e se dizem verdadeiramente felizes. Mas será que essas pessoas realmente conseguiram encontrar o aprendizado necessário? Será que não está no convívio social, nas dificuldades do dia a dia, nas dificuldades da matéria, nas dificuldades da profissão, do relacionamento, do convívio familiar, do convívio com os amigos, com os colegas, o verdadeiro aprendizado? E o Evangelho vem dizer que sim. E por que a felicidade, então, não é deste mundo? Quando foi nos trazido esse ensinamento, quis-se dizer que a felicidade, a verdadeira felicidade, ela não é material. As nossas necessidades materiais, elas são ilimitadas. Se nós hoje lutamos, batalhamos, queremos um carro, nós conseguimos esse carro. Puxa, daqui 2 anos ele já está velho, está ultrapassado, eu quero um outro carro. Se nós batalhamos por uma casa, puxa, tem reformas, aí de repente eu quero uma outra casa maior, a família começa a crescer, uma outra casa. Profissionalmente também, muitas vezes nós não nos contentamos com a nossa posição e, de fato, nós viemos aqui para progredir. Mas o que está se querendo dizer é justamente que tudo que vem para nós materialmente não retrata a verdadeira felicidade, e sim aquela do estado consciencial, aquela espiritual. Jesus, quando aqui esteve entre nós, simples, humilde, trazia apenas uma túnica, quando tinha um par de sandálias. E ainda assim, quanto aprendizado ele nos trouxe. Percorria aquelas multidões, praticava aquelas curas maravilhosas que nós estamos acostumados a ler nos livros que retratam a sua história. E nós nos vemos muitas vezes, puxa, né, ele tinha tantas dificuldades ali presentes, a ausência muitas vezes do pão de cada dia, foi tantas vezes apedrejado, foi tantas vezes achincalhado, passou por todos aqueles obstáculos sereno, consciente de que aquele era o caminho que ele tinha que percorrer para trazer a mensagem dele. E não foi diferente com os nossos irmãos, os mártires do cristianismo. Se nós olharmos Gesiel, se nós olharmos Saulo e etc., e todas aquelas pessoas que passaram por dificuldades para tentar trazer a mensagem para nós, a vida deles não foi fácil. Assim como a nossa, é claro, numa época bem distante, há aproximadamente 2000 anos, mas também lá encontraram dificuldades, não tiveram facilidades em nada que se propuseram a fazer. E eu arrisco até dizer que se realmente nós nos propusermos ou nos propomos a seguir os ensinamentos de Cristo, nós vamos sim nos deparar com um chão de espinhos. São as dificuldades que vão nos trazer o aprendizado. São as dificuldades que vão realmente nos testar e ver se nós estamos prontos e preparados a prestar o testemunho que Jesus veio prestar, de realmente vivenciar, de realmente colocar em prática os seus ensinamentos. Hoje, nós olhamos para a nossa vida e nós vemos uma colcha de retalhos, nós vemos o fundo do bordado, aquele fundo bordado cheio de linhas, não tem sentidos, mas quando nós conseguirmos enxergar o nosso bordado, virarmos ele e vermos o desenho que se formou, que foi o traçado da nossa vida, nós vamos conseguir compreender o porquê que nós tivemos em determinada situação passar por aquelas dificuldades, passar por aquele sofrimento tão necessário. E é esse estado de consciência que muitas vezes a gente vai adquirir só quando nós estamos do outro lado, nós estamos no plano espiritual, olhando para a nossa vida e vendo por tudo que nós passamos. Daí a importância de muitas vezes a gente se deparar com uma mensagem dessa, do Evangelho, e começar a olhar para a nossa vida e ver: por que será que todas essas coisas acontecem? Por que será que o meu pai tem tanto problema? Por que será que minha sogra fala tanto? Por que será que meu filho só me traz problemas, dificuldades? Por que será que eu não consigo arrumar um emprego? E também as coisas boas. Por que será que tudo dá certo para mim?
Por que será que vem tantas oportunidades? O que será que está sendo me trazido ou querendo me mostrar? Qual é a oportunidade que eu tenho de espalhar, de multiplicar esses talentos que foram me trazidos por Deus? E adquirindo esse estado de consciência, de alma, nós vamos percebendo e enfrentando de uma outra forma as dificuldades que vão passando na nossa vida. Se nós olhamos para aquele problema com os olhos do alto, com os olhos de Deus, com os olhos da nossa consciência, nós vamos, antes de explodir, antes de nos irritarmos, antes de agredirmos, nós vamos olhar para dentro de nós, vamos processar aquela informação e vamos buscar perceber se realmente aquilo não vem para o nosso aprendizado, se realmente não é aquilo necessário de nós passarmos nesse momento da vida. Muitas vezes nós somos imediatistas. Nós temos sim, e é normal no mundo de provas e expiações, temos problemas, dificuldades. Nós estamos aqui para enfrentar essas dificuldades e vencermos. Agora, se nós não soubermos lidar com essas frustrações que diariamente nos são trazidas, nós vamos nos distanciando cada dia mais da nossa felicidade, que é a consciencial. E qual que é o nosso costume? Nós normalmente, ao nos depararmos com uma frustração nossa, pelo nosso imediatismo, por achar que a felicidade ela tem que ser agora, nesse momento, nós vamos substituindo aquela necessidade. Puxa, se eu não consigo um emprego legal, eu fico deprimido, estou chateado, pego uma barra de chocolate, como e fico feliz. Então a gente substitui. Se eu não consigo, puxa, meu pai está com problema, dificuldade, está internado, eu não sei como ajudar. Ou qualquer outra situação, eu vou para o shopping, vou gastar, vou comprar um monte de roupa, e aquilo me traz a felicidade. Mas é uma felicidade imediatista. É aquilo que vem para nós apagar pequeno momento. Ou seja, não é uma felicidade. Isso é um momento de alegria. É diferente da verdadeira felicidade, que ela está na consciência, ela está no longo prazo, ela está na forma como nós encaramos o nosso dia a dia e a nossa vida. Tem uma história que se conta, um caso real, que ilustra bem essa situação da felicidade. Tem um senhor que era visto numa praça todos os dias, à tarde, a partir das 2h, ele ficava sentado num banco, com um livro na mão, ficava lá, quieto. E aí chegavam-se as pessoas perto dele e percebiam que aquele senhor era cego. E ele se virava para aquela pessoa, ele percebia ela se sentando ao lado dele, ela entregava o evangelho na mão, fazia um pedido. Por favor, será que você poderia ler um trecho para mim desse evangelho? A pessoa ficava com aquele sentimento de piedade, falando, poxa vida, o senhor cego, está querendo ler o evangelho. Pegava e lia um trecho do evangelho, e diante daquele trecho do evangelho, aquele senhor cego fazia um comentário. Olha, o que o senhor compreendeu dessa passagem? Eu compreendi isso, e fazia-se um pequeno comentário, ele agradecia, aquela pessoa se levantava e ia embora. E aquilo se acontecia todos os dias. Então ele ficava sentado sempre naquele banquinho, as pessoas passavam, viam, se apercebiam que ele era muitas vezes cego, tinha ali os utensílios que ele se utilizava, e aí todos os dias ele ia passando. E as pessoas, tinha um rapaz que passava todo dia para ir trabalhar lá e via aquela situação. Ele estava retornando do almoço, ele via aquele senhor todo dia, de vez em quando ele parava lá, lia um trecho para ele. Ele resolveu, um certo dia, se aproximar dele com mais calma, com mais tempo, e questionar, conversar, conhecer um pouco melhor aquele homem, saber o porquê que ele estava ali, naquela situação, o porquê que ele fazia aquilo. E aí, se aproximando, ele leu o evangelho, fizeram um comentário, e ele perguntou, eu vejo que o senhor sempre está aqui, com disposição, pede para a gente ler um trecho do evangelho, comenta, nos trata bem. Eu vejo que o senhor é cego, tem essa deficiência visual. Eu queria conhecer um pouco mais o senhor. Se o senhor me permitir? Pois não, meu filho. Minha vida ela foi muito boa. No começo, fui uma pessoa de muitas posses, filho de família rica. Curti muito a minha adolescência. Quando estava numa meia-idade, acabei sendo cometido por uma enfermidade, tive um glaucoma,
e acabei perdendo a minha visão. Eu não me conformei com essa situação, fiquei muito indignado. Questionei muitas vezes a Deus: puxa, por que comigo? Por mais que eu tivesse dinheiro, por mais que eu tivesse usufruído, eu não tinha feito nada, pelo menos aos meus olhos, de mal, que justificasse aquela situação comigo. E o tempo foi passando, eu tinha algumas posses, minha família rica, eu investi muito na minha cura. Procurei, fui atrás de médicos, especialistas, encomendei estudos, nada resolveu. Quando cientificamente nada tinha resultado, eu resolvi partir para uma religião. Puxa, não é possível. Procurei diversas doutrinas, diversas religiões que pudessem me trazer as respostas e pudessem me trazer as curas, como muitas vezes eu via se acontecendo, ouvia boatos, e de fato não veio. Procurei algumas que me convinham naquele momento e fiquei muito chateado. Fiquei muito tempo em casa, me recolhi ao meu quarto, deprimido, chateado. Não via mais sentido para a minha vida. Puxa, eu tinha tudo e hoje me vejo sem nada. Foi aí que eu conheci a minha cura. Olhando para dentro de mim, e através de um familiar meu que vendo a minha necessidade, me trouxe esse evangelho que o Senhor está vendo aqui comigo. E esse evangelho me trouxe a cura. Me trouxe a cura em que sentido? A cura da alma, a cura espiritual, a verdadeira cura. Me trouxe a minha vida, me trouxe a felicidade, me trouxe a consciência do porquê eu estava passando naquela situação. Eu compreendi que nada acontece por acaso, que se hoje eu estou vivendo e passando por essa situação, é porque um dia eu possa ter cometido mal a alguém, ou porque realmente esse é um aprendizado que eu preciso passar. E por que eu vou me entregar diante desse obstáculo, se ainda tenho a minha voz, se ainda posso me locomover, tenho tantos outros sentidos e tantas outras oportunidades de seguir minha vida. Então ele se apercebeu que ele encontrou a cura, e a verdadeira cura, que há tanto tempo foi ensinada por Jesus, a cura da alma. Lembra-se de uma passagem de Jesus? Ele curou um cego na estrada de Jericó, e naquele momento as pessoas se questionavam, porque Jesus passava por multidões e não praticava cura em todas as pessoas. Então ele passava, via uma pessoa numa situação, dependendo do que ele enxergava, que muitas vezes hoje a gente consegue compreender, que ele via além da matéria, da necessidade daquela pessoa de passar. E quando ele via que a pessoa já tinha o aprendizado, e dentro do merecimento e da fé da pessoa ele praticava a cura, aquela pessoa voltava muitas vezes à faculdade material. E aquilo serviu para trazer esse ensinamento. E muitas vezes a gente não se apercebe dessas situações, a gente pede muitas vezes coisas que não são as melhores para nós. Será que hoje, se nós tivéssemos muitos bens materiais, nós seríamos o que nós somos hoje? Será que se hoje eu estivesse numa situação ou em outra que eu já quis passar, teria sentido na minha vida? Será que não seria uma forma de me desviar do meu caminho, daquilo que eu me programei? Na verdade, todos nós, antes de retornarmos aqui, quando ainda estamos na nossa pátria espiritual, nós fazemos um programa de tudo aquilo que nós vamos enfrentar, avalizado pelos nossos benfeitores espirituais, nossos guias. Nós nos comprometemos antes de vir para cá. Nos comprometemos a seguir um caminho, a passar por algumas dificuldades, a retirar lições e aprendizados que nós não tínhamos conseguido adquirir ainda nas diversas fases da nossa vida, nas diversas encarnações. E aí nós chegamos aqui, nos deparamos muitas vezes com uma situação, e ao primeiro obstáculo nós nos desviamos. Ao invés de nós enfrentarmos com o peito aberto, nós vamos lidando uma forma de fuga. Então, aquela frustração eu vou substituindo por outra, vou desviando o meu caminho e não vou me deparando. E aí, a cada dia mais, nós vamos nos distanciando da verdadeira felicidade. O dia que nós conseguirmos realmente compreender, olhar para dentro de nós e buscarmos a paz de espírito em todas as situações,
quando nós olharmos naquele ser humano que está do nosso lado e enxergarmos a essência divina que tem dentro dele, de irmão, sentirmos realmente o amor, que a felicidade é o reflexo do amor. E o que amor nós estamos falando aqui? O amor incondicional, aquele ensinado por Jesus, aquele que não tem raça, que não tem credo, não tem preconceito, aquele que olha para o outro, seja quem for, e sente o amor, que ajuda através de um olhar, de um sentimento, de um pensamento. Joana de Ângeles muitas vezes falava para Divaldo Franco, a mentora espiritual dele, para nós praticarmos a caridade, que às vezes a gente não sabe como fazer, basta que nós demos uma volta sobre nós mesmos, de 360 graus. Nós vamos encontrar várias pessoas precisando da gente, seja através de um ouvido. Puxa, quantas pessoas não sentam do nosso lado, às vezes no trabalho, ou nós estamos em qualquer lugar que seja, querendo falar, e a gente está apressado, não dá atenção, vai embora. Está aí mais uma oportunidade que nós perdemos. E nós achamos muitas vezes que é só aquela moedinha que é a caridade. Nós achamos que são as grandes obras que são caridade. Puxa, eu quero montar um centro, eu quero distribuir sopa para todo mundo, vou montar uma ONG. Poxa, se nós soubéssemos o poder que tem o nosso pensamento e o nosso sentimento, quando ele é realmente sentido e vivenciado, o que ele faz emanar para todos nós, nós realmente perceberíamos que a caridade ou o amor realmente praticado, ele está tão perto de nós e nós vamos colocando obstáculos. Poxa, quando eu tiver mais dinheiro, eu vou praticar a caridade, eu vou ajudar. Puxa, quem sabe eu ganho na Mega Sena e eu vou ajudar bastante gente. Será? Tem também o caso da nossa irmã Anália Franco, que é importante de ser ressaltada. Muitos não a conhecem. Muitos conhecem o shopping Anália Franco, mas não sabem a sua história. E ela foi uma exímia doutrinadora. Então ela era professora, ela realmente na sua vida ensinou muita gente. Teve um certo momento que ela acabou acolhendo muitas crianças, levando para um local, cuidando. Teve uma vida difícil de aprendizado e ela nos trouxe uma lição muito grande. Cada hora do dia dela, ela se programava, ela ia doutrinando o seu pensamento a fazer uma vibração. Então, quando ela acordava, às 7 horas da manhã, ela fazia a vibração para aquelas pessoas que tinham dormido na rua, que estavam sem o conforto da cama, do aconchego. Às 8 horas, aquelas que não tinham café da manhã, assim como ela estava tendo, a oportunidade de estar encontrando com os familiares. Às 9, às 10, às 12, ao meio-dia, do almoço, etc. Então, a cada momento, ela vibrava para aqueles enfermos, encarcerados. E aquilo ia formando aquela atmosfera fluídica, fluindo, enlaçando esse amor e alcançando feitos inimagináveis. Se muitas vezes nós olhamos para uma pessoa caída no chão, nós não temos como ajudá-la, mas um bom pensamento, um sentimento, um pai, por favor, ajude, abençoe, ilumine essa irmã ou esse irmão que se encontra caído, que se encontra enfermo, que se encontra passando necessidades, com certeza isso vai surtir efeito. E se ali estiver algo negativo, com certeza a luz vai ser feita e vai ser auxiliada aquela pessoa. E voltando à história do nosso irmão cego. Poxa, quantos motivos ele não tinha para desistir do seu compromisso? Tinha tudo, de repente não tinha mais nada, ficou cego, a família o isolou, automaticamente ele foi sendo excluído dos ambientes sociais de que ele participava. E ainda assim ele encontrou. Ele continua dizendo para aquele senhor, aquele jovem que estava do lado dele: e isso, meu filho, eu venho fazendo já há muito tempo. Há 25 anos eu faço isso. Foi a forma que eu encontrei de poder ajudar, de trazer, através dessa leitura do Evangelho, as pessoas que se sentam aqui do meu lado, muitas vezes na correria do dia a dia, comentam o Evangelho e ficam sintonizadas o resto do dia. Muitas vêm depois me agradecer, dizendo que, puxa, aquele momento no dia dela foi uma bênção. Muitas coisas deram certo e o aprendizado vai vindo. E ele continuou. E todos os dias de manhã eu também frequento um centro, e dentro desse centro eu também
contribuo através da evangelização infantil. Então procuro, através de histórias que eu escuto, trazer um pouco do conhecimento para crianças e conseguir compreender, encontrar minha cura. Em que sentido? Que a cura, ela está dentro da gente. Toda a cura, toda a felicidade, tudo que nós almejamos vem de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Nada que nós precisamos ou necessitamos vai vir de fora. A grande força, a grande verdade, o grande sentimento, ele vai vir aqui, vai brotar do coração, da nossa consciência, do nosso sentimento. Isso vai irradiar e vai nos trazer as respostas que nós precisamos no nosso dia a dia vivenciar. Se nós hoje enfrentamos dificuldades, elas são necessárias. E se nós encaramos essas dificuldades como necessárias, com estado de consciência, com pureza, nós vamos saber enfrentar muito bem essas dificuldades e vamos olhar para Deus, para dentro de nós e agradecer a cada obstáculo, a cada oportunidade, a cada dificuldade que foi trazida em nossas vidas, porque foram elas que nos fizeram melhores. Muitas vezes nos meios espíritas as pessoas falam: puxa, mas tudo é culpa do obsessor, tudo é obsessor. Poxa, essas pessoas, esses irmãos nossos, nada mais são do que nossos professores. Se um dia, de alguma forma, nós o prejudicamos, hoje eles são aqui conosco, trazendo para nós uma oportunidade de reparar, trazendo uma oportunidade de nos melhorar, de encararmos esses ensinamentos, essas observações que são apontadas para nós, fazermos isso crescer, ampliar. E nessa nossa vida, se ela é ainda hoje um mundo de provas e expiações, não poderia ser diferente. E se nós temos a consciência de que a felicidade ela está dentro de nós, dentro do nosso estado de espírito, nada vai ser empecilho para a nossa felicidade, para o nosso crescimento. Tenhamos fé, pensemos e confiemos naquilo que Jesus veio nos trazer. Eu sou a verdade, eu sou o caminho e sou a vida. É verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Assim também como André Luiz, no livro Nosso Lar, ele nos traz que nós temos que buscar a verdade para que ela não nos surpreenda. Então nós, muitas vezes, estamos tão fora desses ensinamentos, tão fora da verdade, da consciência do que nós estamos fazendo aqui, do propósito da nossa vida, que nós não vemos sentido e achamos que a felicidade é ir num parque de diversões. É um carro, é uma moto, é uma casa, é uma profissão. A felicidade, ela vai muito além disso. Ela vai na compreensão de tudo isso que tem na nossa vida. É realmente o desenho do bordado. É nós enxergarmos no outro, numa atitude do outro, que muitas vezes nos dirige a palavra de forma mais agressiva. Puxa vida, o que será que essa pessoa está passando? Emanar uma boa vibração, contar até 10, 20, 30, ter paciência, o nosso dia vai ser muito melhor. Se nós olharmos cada situação com os olhos de Deus, se nós enxergarmos só o bem no nosso próximo, nós somos humildes, com certeza nós vamos ter uma vida cada dia melhor e vamos estar caminhando no sentido da felicidade, que com certeza não é deste mundo. A felicidade, ela está dentro de nós. Que nós possamos, a cada dia mais, sermos felizes, aproveitando as oportunidades que nos são vindas diariamente e buscando, por que não, olhar mais para o nosso próximo, para o nosso familiar e também para nós mesmos, nos sentindo filhos de Deus e assim vivendo. Graças a Deus. Só um minutinho, a gente tem agora perguntas e respostas, né? Nós vamos passar a palavra a vocês. Quem quiser fazer uma pergunta ao nosso irmão, pode estar aberta as perguntas. Parabéns pela palestra, foi muito interessante. E ele tocou num ponto que, na verdade, eu nunca tinha pensado, que o nosso aprendizado está no dia a dia, no convívio social, porque muitas vezes
A gente pensa, se eu não tivesse que fazer isso, eu seria uma pessoa menos estressada. Se eu não tivesse que conviver com tais pessoas, eu seria muito mais tranquila. Então, realmente foi muito interessante ele ter tocado, porque eu não tinha parado para pensar que o aprendizado realmente está no convívio social. E também comentar que eu acho que realmente ele tem razão. Quando as coisas parecem não dar certo, as coisas parecem que estão assim muito difíceis, é porque a gente também não está no caminho certo. Eu penso dessa forma. Acho que queria só agradecer a oportunidade de estar aqui hoje e que eu possa realmente fazer parte desse grupo, dessa família, para cada dia mais a gente possa crescer, esses companheiros de caminhada. Que Jesus possa nos abençoar sempre. Nós vamos agradecer. Realmente, a nossa irmã falou uma coisa que é verdade. Esse tema é muito interessante, porque eu sou aquelas que compartilham. Realmente a felicidade não é deste mundo, mas você tem momentos felizes e é nesses momentos que nós temos que viver, né? Eu acho interessante, justamente que você pegou um ponto de vista, não dentro desse contexto que eu estou falando, mas dentro de um contexto que diz, através daquela historinha, que nós temos que persistir, nós temos que lutar contra as nossas diversidades, nós temos que fazer o nosso momento feliz. Aquele momento quando o irmão está ali sentado, ou já intencionalmente, ele consegue trazer alguém para dentro do Evangelho, para dentro dos ensinamentos do Cristo. E Cristo não é amor? Se Ele é amor, Ele vai ensinar aos irmãos a quais possam enxergar esse verdadeiro amor, através de umas simples palavras, através de uns simples atos, de ler aquele irmão. Ele já está praticando a caridade, né? Uma caridade não forçada, porque ele se sentiu penalizado, aquele irmão que estava ali, e ele pôde fazer aquele seu momento e aprender a passagem, que por acaso ou acaso não existe, ele abria naquele instante, talvez tenha servido para muitos que ali estavam, deve ter servido essa palavra do Evangelho, né? Vamos dizer assim, que nossos irmãos das outras igrejas costumam dizer, né, que são a palavra da salvação, né? Então, se são as palavras da salvação, que tenham feito um bom proveito dessa palavra, né? Então, eu agradeço por você estar aqui. Seja bem-vindo à nossa casa. Diz que a casa do Pai tem muitas moradas, então, mas essa é você. Bom, nós vamos passando agora. Vamos convidar a todos para que nesse momento de oração, de prece, possamos relaxar os nossos olhos, cerrando-os, vamos nos pôr confortavelmente, deixando os nossos momentos, deixando os nossos problemas quietinho num canto nesse instante. Vamos colocá-lo sentadinho na sala de espera, porque agora é um momento de doação. Todos nós aqui que se encontram recebemos da dádiva. Então vamos doar um pouquinho, através das vibrações caridosas, aos nossos irmãos que se encontram em momentos difíceis, aqueles que se encontram em hospitais, asilos, creches, casas de repouso, casas de saúde, aqueles que se encontram com dificuldades de saúde, aqueles que estão nos seus leitos, esperando o momento da passagem, da volta para a verdadeira casa. Vibremos aqueles que se encontram em condições de rua, aqueles que se encontram viciados, dependentes químicos, aos irmãos que usam drogas lícitas e ilícitas, para que possam receber esse abrigo, esse conforto. Vibremos também a todos aqueles que se encontram em depressão, se encontram num momento difícil na sua vida material,
Vamos nessa vibração caridosa, vibrar individualmente, pedindo licença ao Pai, e sermos um pouquinho egoístas. Vamos começar a vibrar por esta casa que nos acolhe, que nos permite o trabalho espiritual, a divulgação da palavra do Cristo, a divulgação do Espiritismo, do seu Evangelho. Vamos vibrando também pelo nosso lar, a nossa casa material, a todos aqueles que se encontram na nossa casa. Vamos começar a vibrar. Então, o amigo internauta, vibre pela sua casa, emane boas vibrações, imagine o seu lar, todos os cômodos do seu lar, passe pela tua cabeça as dependências, para que todos aqueles que possam adentrar a sua casa, os seus familiares que se encontram nela ou fora dela, aos seus vizinhos, aquela vizinha que não é muito querida, mas que nos procura para conversar, vibremos a todos aqueles que se encontram, que passam pela nossa rua. Agora vamos pedindo licença para vibrar um pouquinho mais egoístico ainda. Vamos vibrar pelos nossos familiares, nossos entes queridos, nossos entes tão caros. E agora vamos vibrar por nós mesmos, imaginando uma bela tarde de outono, aquele sol avermelhado, que é a coisa mais linda, que vai se aproximando da nossa mente, que se aproxima dentre os nossos olhos, e que vai adentrando. E ao adentrar em nosso corpo, vai se tornando uma proporção tão grande, e junto com ele uma energia revigoradora, que vai nos limpando, nos deixando cada vez melhor, descendo pela nossa mente com amarelo, pelos nossos olhos em verde, pelas nossas vias respiratórias, pela nossa boca, língua, dente, pela nossa laringe, o nosso coração, o nosso cardíaco, os pulmões, os membros superiores, e vai descendo em cores tão variáveis, que as cores da energia do cosmos, para que possa fazer a limpeza, a asepsia, passando pelo nosso estômago, intestino grosso, órgãos sexuais masculino e feminino, para que possam limpar essas energias. Vai descendo pelos nossos membros inferiores até o nosso pé, e com ele possa ser aterrado ao solo. Do pó vieste, para o pó voltarás. E a energia consoladora, que a qual fizemos agora nosso refazimento, vai se voltar ao pó. Vamos vibrando agora, deixando essa energia agora mais revigorado ainda, para que o plano espiritual possa levar alguém que possamos ter esquecido, algum ente querido, alguém que nos pediu para que ou fizéssemos uma prece por ele. Olha, você vai ao centro, vibre por mim, ore por mim. Este é o momento dessa prece e dessa oração. Vamos imaginar quantos irmãos pedirem, quantos irmãos quiserem. E assim, nessa vibração amorosa que deixamos aberta ao plano espiritual, vamos terminando os trabalhos, a parte dos trabalhos da tarde de hoje, passando apenas para o passe. Pedindo a todos que fiquem em seus lugares, confortavelmente, em silêncio e aguardando o passe. Que assim seja.